Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez, no primeiro sábado do mês, hoje, dia 1º de abril de 2023. E vamos refletir um pouco, na verdade, sobre 3 importantes temas por causa das datas convergentes. Então, como preparação para a prece, eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 14, 15 e 16. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite a bênção da reflexão tão importante para as nossas vidas. A cada dia, Senhor, sentimos a grandeza das tuas palavras, dos teus ensinos, a tua misericórdia, o teu amor, que nunca nos falta e está sempre em nossa direção para nos salvar dos nossos erros, das nossas inferioridades, para que consigamos, Senhor, nos aproximar mais do teu coração. Abençoa a nossa reflexão da noite e fica conosco, hoje e sempre. Assim seja. Meus irmãos, hoje é dia 1º de abril. E este dia, indevidamente, considero um dia em que muitas pessoas aproveitam para fazer brincadeiras de mau gosto, para pregar mentiras, porque hoje é o dia nacional, não sei se internacional, da mentira, que nem deveria haver, porque a mentira é uma coisa que vai contra a lei de Deus, né? Mas muitas pessoas aproveitam esta data para extravasar, né, seus desejos de brincadeira de mau gosto, de expor o outro, de trazer uma tensão, uma má notícia que na verdade não é verdadeira, mas naquele momento é uma má notícia para a pessoa, desagradável. Então são momentos desagradáveis que os adultos praticam e ensinam as crianças a praticar, o que é mais grave ainda. E os cristãos, em geral, aceitam isso, não acham nada demais, é uma brincadeirinha, né? E vão, assim, esquecendo os mandamentos da lei de Deus e o mandamento de não dizer falso testemunho, não dirás falso testemunho, né? Então, as crianças vão fazendo isso, não acham nada demais, né? E o que é mais sério, mais triste, é que os cristãos praticam essa brincadeira e até falam publicamente: não há nada demais, todo mundo mente.
Então, todo mundo mente, então eu também vou mentir, eu também vou entrar no dia da mentira. Eu me lembro muito das aulas do professor Cláudio Tavares, em que ele falava que meia verdade é mentira inteira. Então, às vezes, fala assim, é só uma mentirinha, né? Mas ficou sendo uma meia verdade, que falou um pouco, inicialmente, alguma coisa verdadeira, mas que depois passou para um patamar de mentira. Então, ficou meia verdade. E meia verdade, como a gente aprendeu, né, é uma mentira inteira. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca os 10 mandamentos, né, as tábuas da lei que Moisés recebeu no Monte Sinai. E esta lei, Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, esta lei que Moisés recebeu é de caráter divino. Então, a pessoa que está pregando uma mentira, a pessoa que está prestando um falso testemunho, seja maior ou menor, mais público ou mais particular, está prestando um falso testemunho contra o seu próximo, está, na verdade, desobedecendo a uma lei de caráter divino. Não é uma lei daquelas outras que Moisés teve que estabelecer em função dos tempos, né, violentos em que ele viveu, a necessidade de uma rigidez maior, né? Não é dessas, não é dele, que era um legislador, que foi um grande legislador necessário, mas essa está inserida no Código Divino. Então, a pessoa que mente, seja qualquer tipo de mentira, a pessoa que mente está infringindo uma lei de caráter divino. Isso é sério, né? Muito sério. E eu queria ler um texto do qual me lembrei, de Gandhi, neste livro As Palavras de Gandhi, Mahatma Gandhi, que este livro divide 5 temas, e um dos temas é paz. Só que observem o que Gandhi fala da paz. O caminho da paz é o caminho da verdade. Ser honesto é ainda mais importante do que ser pacífico. Na verdade, a mentira é a mãe da violência. Um homem sincero não pode permanecer violento por muito tempo. Ele vai perceber no curso de sua busca que não tem necessidade de ser violento. Vai também descobrir que enquanto houver nele o menor vestígio de violência, não conseguirá encontrar a verdade que está procurando. Não há um ponto intermediário entre a verdade e a não violência de um lado e a falsidade e a violência de outro. Talvez nunca sejamos fortes o bastante para sermos totalmente não violentos em pensamento, palavra e ação. Mas devemos manter a não violência como nosso objetivo e fazer um progresso constante em sua direção. A conquista da liberdade, quer seja para um homem, uma nação ou um mundo, deve ser na proporção exata da conquista da não violência. Assim, aqueles que acreditam na não violência como o único método de alcançar a verdadeira liberdade devem manter a chama da não violência ardendo intensamente no meio das trevas impenetráveis do presente. A verdade de uns poucos vai prevalecer. A inverdade de milhões vai se dissipar como palha a uma lufada de vento.
Gandhi, em sua imensa sabedoria, né, relacionou, né, a mentira à violência, assim como a verdade à não violência. Importante a gente ver essas palavras de um espírito que aqui na Terra não se declarou cristão, mas que foi um verdadeiro cristão em suas palavras, em suas atitudes, em seus sentimentos. Então, eu gosto muito de ler esse livro e outros mais de Gandhi, porque a gente vê a sabedoria dos espíritos enviados por Jesus para nos ensinar, para nos sustentar no bom caminho, às vezes antes de nos sustentar, mas nos apresentar o bom caminho, porque há aqueles que rejeitam ainda a figura do Cristo e seguem por outros caminhos. Mas se outros caminhos, como seguir o Gandhi, né, vai levar, no final das contas, aos ensinos do Cristo, isso é válido, né? Então, eu trouxe inicialmente, né, essas palavras de Gandhi sobre a verdade e a mentira, para nós não ficarmos pensando que só Jesus falou sobre a verdade, só Moisés recebeu há quantos milênios, né, os mandamentos, e em um deles havia o ensino da verdade. E o próprio Cristo, ele se apresentou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós não temos que ficar, né, questionando, porque se nós uns dizemos cristãos, nós temos que ler e reler, e meditar, e pensar, e respeitar, e seguir as palavras de Jesus. Somos ou não somos cristãos? Então, a quem seguimos, né? Emmanuel tem um texto cujo título é A Quem Obedeces? Né? Eu sei que é difícil para nós ainda, espíritos inferiores, seguir totalmente os ensinos de Jesus. Quem somos nós para seguir totalmente? Temos nossos erros, mas se queremos realmente evoluir, porque a lei é de progresso, nós não regredimos, nós podemos repetir muitas vezes os mesmos erros, ficamos, né, naquela marchinha que não está levando a nada, a não ser aos nossos sofrimentos consequentes disso, mas não evoluímos. Então, se não há uma evolução, já é uma esperança, porque se nós podemos sair dessa inércia, nós podemos sair para frente e não para trás. Então, quando Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, nós não podemos duvidar. Jesus nunca, jamais mentiria, nem nunca, jamais mentiu. Então, vamos ler, repetir a leitura, seguir para a nossa alegria. A alegria de estarmos realmente evoluindo, porque as palavras de Jesus são eternas, são de caráter divino. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê no capítulo 1 ainda, sobre a lei, esta lei é de todos os tempos. Então, não está fora de moda isso, não. Moisés não está fora de moda, não. Os 10 mandamentos não estão fora de moda, porque esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Então, quem somos nós para começar a julgar se já passou o tempo, se não passou, né? Se isso está desatualizado, se não está? De caráter divino.
divino é imutável. As leis que mudam são as leis da terra. As constituições dos países, né, se atualizam, se modernizam, se transformam, vão se adaptando de acordo com o que vai surgindo, com as necessidades que vão surgindo. Mas as leis de Deus não. As leis de Deus são imutáveis, como é o atributo da divindade. Deus é imutável. Então não temos que discutir, né, a ocasião, a aplicação em tempos ou não tempos da lei de Deus. E no item 4, Kardec coloca: mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Então, antes dele vir à Terra, ele já enviou muitos profetas nos preparando para recebê-lo. Foram muitos que vieram, inclusive Moisés. Antes de Jesus estabelecer os seus ensinos, as suas orientações, né, ele envia Moisés, que iria receber a base da lei divina. Então, todos esses profetas, todos esses espíritos, todos que nós lemos desde o Antigo Testamento, na verdade, foram enviados por Jesus, antecedendo a sua vinda. Moisés veio 1500 anos antes de Jesus, preparando os nossos corações, as nossas mentes para receber Jesus, né? Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser mais ou menos explícitos. Então, ele vai nos ensinar aos poucos, de acordo com o que nós suportamos, como ele mesmo, no final da sua missão aqui na Terra, sua presença aqui na Terra, sua presença física, ele fala que muito mais ele teria a nos dizer, mas que nós ainda não podíamos suportar. Então, isso é importante, porque Jesus, né, o Mestre, que aliás foi o único título que ele aceitou, né, ele nos ensinou aos poucos. Ele não passou o ensino além da série em que nós estávamos. Ele não foi um professor que, para mostrar que sabia, ensinou para um aluno de 6º ano coisas do 8º. E os alunos não entenderam nada. Aí acharam, nossa, que professor, né, inteligente, conhecedor. Às vezes, ele quis só mostrar superioridade aos alunos. O objetivo dele não era o objetivo honesto, o objetivo que caracteriza o bom professor, que é de ensinar aos alunos. Jesus não fez isso. Jesus disse aquilo que nós estávamos em condições de ouvir, mas avisou que aquilo não era tudo, que muito ele teria a nos dizer, mas que naquele momento nós não poderíamos suportar. Então, o que é que ele faz? Olha o amor, olha a misericórdia do Cristo. O que é que ele faz? Já próximo, né, da sua crucificação, ele fala que rogaria ao Pai e pediria um outro consolador. Um outro consolador, porque
o grande Consolador é Ele. Mas Ele pediria um outro Consolador. E Ele enviaria, então Ele tem certeza de que o Pai vai atendê-lo. E o outro Consolador que explicaria tudo. Né? Ele fala, né, que explicaria tudo, esse outro Consolador. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Há umas traduções que não usam o verbo relembrar, e sim recordar. E eu gosto muito dessa tradução, do recordar, porque recordar é um verbo que tem como raiz o latim cordis, que é coração. Então, quando Jesus fala isso, e aí veio, né, o Espiritismo, a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, né, quando ele fala isso, ele já sabe que séculos depois nós nos teríamos esquecido, mas não só na mente, não só na memória, mas na memória do coração. Recordar. Isso é sério, né? Jesus queria que as suas palavras, os seus ensinos ficassem em nosso coração. Recordar tudo que ele já tivesse nos dito. Então, o que acontece? Né? Acontece que ele envia nada mais, nada menos do que Allan Kardec, que é a nossa grande homenagem. Falo grande não por valor, né, da nossa parte, a nossa principal homenagem aqui neste dia, que é o dia seguinte em que se relembra, né, a desencarnação de Kardec na França, né, no dia 31 de março de 1869. Né? Então, é a parte, né, maior da nossa reflexão de hoje, o dia 31 de março, hoje dia 1º de abril, né? E lendo o Evangelho de João ainda, né? A gente vê que ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos, isso é em João, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: o que houve, Senhor, que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Então, Jesus mostra que nós não vamos ficar órfãos, que Ele continuará conosco, através da sua assistência, sim, e da presença, até física, dos seus missionários, porque
houve aqueles que precederam, né, antecederam a vinda de Jesus. Houve outro grupo que veio no mesmo tempo que Jesus. E houve os que vieram depois de Jesus, para que nós não esquecêssemos. Sempre há, em todos os países, em todos os tempos, a presença de Jesus através de um ou muitos missionários dele. Então, realmente, ele não nos deixa órfãos, não nos deixou, nem vai nos deixar órfãos, porque sempre há um ponto de referência, alguém que seja um ponto de referência, no qual a gente firme os nossos olhos, os nossos corações, os nossos ouvidos, para nos lembrar da trajetória correta, para nos lembrar de que não estamos sós, para manter a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza de que Jesus está conosco. Então, pensando, né, em Kardec, nós vemos que Kardec foi assim, o grande missionário de Jesus, porque ele foi aquela pessoa que Jesus enviou para arrumar, para codificar todos os ensinos de Jesus, para que nós realmente despertássemos dessa letargia, desse sono em que nós nos encontrávamos esquecidos, preguiçosos, dormindo na nossa evolução. Então, o codificador, que é Kardec, né, a codificação, o espiritismo, veio realmente nos lembrar de tudo isso. Foi uma missão gigantesca, que nós ainda não temos como avaliar essa missão de Kardec, não temos, na nossa pequenez espiritual, ainda não temos como avaliar a grandeza da missão de Kardec. E eu gostaria de ler aqui o item 4 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Cristo Consolador. Porque ele fala assim: Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhece ainda porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Que tristeza, que tristeza. Nem tanto ter sido mal compreendido, porque realmente nós não tínhamos, né, a condição mental, espiritual, mas ter esquecido é muito triste. Nós termos esquecido das palavras de Jesus. Só que a gente continua esquecendo, né, as palavras de Jesus. O Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei. Olha a lei, a observância da lei. E ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. Então, nós vamos observar um pouco e lembrar, né, e recordar, né, no nosso coração quem foi Kardec, como que Kardec recebeu essa missão tão grandiosa, que responsabilidade de recordar as palavras de Jesus.
nos levar, nos trazer de volta à observância da lei. Que missão é essa? Quem recebeu essa missão? Allan Kardec, né? Aquele que nós realmente consideramos como é considerado e nos é ensinado através de tantas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, através de Emmanuel, principalmente, do irmão X, né, Humberto de Campos, que Kardec é o apóstolo da fé, como o próprio Espírito de Verdade fala, o pontífice da luz. Então, é lógico que Jesus não enviaria qualquer um igual a tantos. Ele enviou um que tivesse condição de fazer o trabalho que Kardec fez e que, segundo Emmanuel, fez com perfeição. Ele cumpriu a sua tarefa com perfeição. Existe no livro de Humberto de Campos, irmão X, né? Cartas e Crônicas, deixa eu ver se é isso mesmo, um conto narrando o encontro de Napoleão com Kardec na noite de 31 de dezembro de 1799, na passagem do século XVIII para o século XIX. Na noite de 31 de dezembro de 1799, houve uma imensa assembleia no plano espiritual de espíritos sábios e benevolentes para marcarem a entrada significativa do novo século. Eu não vou ler todo porque ele é grande, mas nesta reunião, né, de luz, muitas personalidades já desencarnadas e também encarnadas, né, estavam presentes. E o irmão X divide em grupos. Ele fala que havia no concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso, que voltariam à liça carnal ou que a seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. Esse Consolador prometido viria auxiliado, sim, por muitos encarnados e desencarnados, né, preparar a nova era de fraternidade e de luz, combatendo a ignorância. E aí ele cita Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Santo Agostinho, enfim, uma imensidade, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Pascal, Dante Alighieri, São Luís de França, inclusive muitos aqui, né, a gente vai ver presentes no Evangelho segundo o Espiritismo, com as suas mensagens, né? Então, eles já estavam comprometidos com essa revolução maravilhosa de fraternidade e luz, né, combatendo a ignorância. Aí ele fala que, num plano menos brilhante, encontravam-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução Francesa. Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, André Chenier, Bailly, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau, também desencarnados na época. Era um grupo, aí surge, né, um grupo que vem das sombras, que pareciam estranhas e vacilantes,
confrontadas com as feéricas radiações do palácio. Era um grupo de almas ainda encarnadas. Esse grupo. Então é um terceiro grupo, né, que o irmão X aqui destaca. Constrangidos pela organização celeste, remontavam a vida espiritual para a reafirmação de compromissos. Nós sabemos, nós espíritos, que quando nós estamos no período de sono, existe um desdobramento. E através desse desdobramento, nós nos encontramos com espíritos familiares, amigos, nós trabalhamos, ou dependendo da nossa sintonia, né, nós vamos para lugares não muito agradáveis, mas nós podemos trabalhar e muito no plano espiritual, mesmo ainda encarnados, né? Então, entre aqueles encarnados e que estavam em desdobramento, ele cita Beethoven, Ampère, Fulton, Goethe, João d'Alto, Pestalozzi, Pio VII e muitos outros. Então, quem vem também? Napoleão, que estava encarnado e que tinha uma missão especial. Ele já estava encarnado, mas nesse grupo aí que estava encarnado, ele tinha um compromisso com a codificação, né? Então, isso é muito importante. E o que acontece quando Napoleão entrou, sentou-se numa poltrona já reservada para ele, sério, um pouco pálido, né? Imediatamente uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Alcançando o solo delicado, estes astros se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Gente, prestem atenção, vamos prestar atenção. Era superior a todos eles. Um deles avultava em superioridade e beleza. Uma beleza espiritual. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. Aí houve música celestial, né? E Napoleão se emociona de tal forma, porque esse é Kardec, né, que ele se ajoelha na frente de Kardec, chorando. E Kardec o levanta carinhosamente, né, sorrindo, com benevolência. E aí ouve-se uma voz enérgica e doce, forte como a ventania, veludosa como a ignorada melodia da fonte, e exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz, ordenando, né, Napoleão. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Então, isso era Kardec, que viria com essa missão grandiosa, maravilhosa, né? Sendo que antecedido, porque já estava encarnado,
por Napoleão, que viria preparar a França, porque a essa altura Napoleão já era o primeiro cônsul da França, né? Então ele viria preparar para a vinda de Kardec, né? E aí, em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon, né? Mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração da carne, então os espíritos foram reencarnando, né? Confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mundo e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ano em que Kardec nasceu, em outubro. Quer dizer, Kardec já estava a caminho da sua reencarnação quando Napoleão, infelizmente, não cumpriu, né, com a sua missão, que era preparar melhor a França para receber. Mas Napoleão, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado por determinação do alto na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Então, nós não temos que ter dúvida quanto ao papel de Kardec, à missão de Kardec, à grandeza de Kardec. Não temos que duvidar. Inclusive, Emmanuel, no livro Opinião Espírita, eu não vou ler, não vai dar tempo, ele tem vários textos que mostram a coerência, como ele fala, luminosa coerência entre Jesus e Kardec. Começa o texto número 2. Luminosa coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Então, olhem só os verbos, olhem as palavras, inclusive empregadas por Emmanuel, o apóstolo que restaurou a palavra do Cristo. Restaurou. O que é que precisa de restauração? O que está esquecido. A gente precisa escrever de novo, né? Com mais força, para poder vir à cena, vir à tona, para a gente poder lembrar mesmo, né? E sinal de que não há mudança. Kardec não mudou a palavra de Jesus. Ele restaurou nos nossos corações, porque era aqui que ela estava esquecida, era aqui que ela estava apagada. Então há uma luminosa coerência. Então, é impressionante como algumas pessoas negam essa coerência entre Kardec e Jesus. Pois se Jesus, as palavras de Jesus são eternas, como ele mesmo falou, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então as palavras de Jesus são eternas porque são divinas, são imutáveis. E existe um apóstolo, o apóstolo da fé, o pontífice da luz, que restaura a palavra do Cristo, que reaviva a palavra do Cristo. Ele não está modificando, porque não há necessidade de modificar as palavras de Kardec, pois as palavras de Kardec são as palavras de Jesus. Modificando as palavras de Kardec, como alguns pretendem, né? Atualizando as palavras de Kardec, estaremos atualizando Jesus? É isso mesmo?
Será que nós estamos pensando no que nós estamos tentando fazer? Nós estamos restaurando as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus foram restauradas em nosso coração por Kardec. Se nós vamos modificar as palavras de Kardec com o verbo de atualizar, nós vamos modificar as palavras de Jesus, atualizar Jesus. Não dá nem para entender isso, né? Então, há vários textos nesse livro, Opinião Espírita, mas eu vou ler só o último parágrafo do texto número 4, Jesus, Kardec e nós, mostrando essa coerência, onde Emmanuel fala, refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. Isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, Kardec é o apóstolo da renovação humana. Quem não quer se renovar, aí realmente não quer seguir as palavras de Kardec. Passaram entre os homens, sofrendo de lacerações e exemplificando o bem por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Palavras de Emmanuel, né? Então, há aqueles que querem impugnar Kardec, que querem atualizar Kardec, né? Que não querem seguir Kardec, mas talvez porque estejam achando Kardec muito moralista. Isso é muito difícil de seguir. Aí eu me lembrei, quando eu estava analisando esse texto, me lembrei de um ponto também do irmão X, de um diálogo entre Filipe, apóstolo de Jesus, e Jesus. Ele questionando Jesus, está no livro Luz Acima. Ele questionando Jesus. Era muito difícil seguir Jesus. Então, ele sugeriu, olha só, ele sugeriu a Jesus, é razoável diminuir a luz da revelação para que não se ofusque o entendimento do povo. Baixar um pouquinho o nível, Jesus, né? Para ver se a pessoa consegue seguir, né? No transcurso do tempo, nossos continuadores se encarregariam de mais amplas informações. Olha o que Filipe sugeriu a Jesus, um apóstolo de Jesus, já idoso. Ele fala aqui, o velho pescador fiel. Ele era fiel a Jesus, mas estava achando muito difícil. Não só por ele, mas pelo que ele via as pessoas fazerem. O título do conto é Na Subida Cristã. Jesus sorria, não falava nada. Aí um dia Jesus o convidou para fazer um passeio com ele e foram subindo o Monte Hermon. O Monte Hermon, eu adoro esse conto, mas é muito bonito e muito significativo. Esse Monte Hermon, que era, inclusive o nome significa Monte Sagrado, era muito alto, né? E embaixo, na parte de baixo, havia vegetação. Mas a proporção que eles foram subindo, a vegetação foi escasseando e o chão foi apresentando umas pedrinhas. Por que havia vegetação embaixo? Porque ele era tão alto que no seu cume havia uma calota de gelo que nunca se derretia totalmente. E ela tinha 3 pontas, essa calota de gelo. E ali dentro ficava a calota de gelo que nunca se derretia, porque era alto demais. Mas o que derretia escorria no verão e regava a base do monte. Então ele tinha vegetação embaixo por causa
dessa descida um pouco, né, do gelo derretido, mas lá em cima não. Então, Filipe foi subindo com Jesus, Jesus em silêncio, e ele, de vez em quando, sentava no chão, tirava as pedrinhas de entre os dedos, reclamando. Jesus seguia, ele seguia atrás. Várias vezes Filipe sentou, parou, reclamou, tirou as pedrinhas, o pé já estava ferido e Jesus em silêncio. Quando eles chegaram lá, Filipe, lá no cume, Filipe ficou extasiado com a beleza que ele encontrou aqui. E o reflexo do sol naquela calota, iluminando aquele lugar, ficou impressionado com aquela beleza, né? E aí Jesus falou assim: como reconheces, Filipe, não foi a claridade do alto que nos edificou a marcha, e sim a pedrinha modesta do chão. O dia radioso nunca fez mal. Entretanto, muitas vezes as questões pequeninas do mundo interrompem a viagem dos homens para Deus, nosso Pai. Quase sempre a fim de prosseguirmos na direção do dever elevado e soberano, quer dizer, sem preguiça, reconhecendo que é para lá que nós temos que ir, né? Nossa alma requisita a cooperação dos outros, tanto quanto os pés necessitam da sandália protetora nestes caminhos escabrosos. Toda dificuldade na ascensão reside nos problemas insignificantes da senda. Assim também, na caminhada humana, as questões mais ínfimas, se conduzidas pela imprudência, podem golpear duramente o coração. Observa o minuto de palestra, a opinião erradia, o gesto impensado, podem converter-se em venenosas pedrinhas que cortam os pés, ameaçando-nos a estabilidade espiritual. Entendes agora a importância das bagatelas em nosso esforço diário? O pescador galileu meneou a cabeça significativamente e respondeu satisfeito: sim, mestre, agora compreendi. Então, não são as pequenas dificuldades que nós trazemos dentro de nós, no nosso dia a dia, inclusive a nossa preguiça, a nossa força de vontade, as pedrinhas que entram nos nossos dedos, né, que vão ter a nossa valorização. Nós temos que ter um objetivo maior. Então, querer trazer Kardec, querer trazer Jesus, as palavras de Jesus, para as nossas acomodações, para os nossos conceitos errados, como Jesus fala aqui, né? O minuto de palestra, a opinião erradia, o gesto impensado, são as pedrinhas que realmente cortam os nossos pés. São as pedrinhas que nos machucam na nossa caminhada. Vamos retirar essas pedrinhas. Vamos dar o valor devido, não às pedrinhas. Vamos vencê-las. Não vamos achar que essa subida está muito difícil, está muito longa e querendo adaptar as nossas facilidades, porque isso é preguiça espiritual. Isso é falta de vontade, falta de esforço. Então nós temos que nos esforçar. Eu estava meditando muito sobre esse texto, que eu sempre uso, porque eu gosto muito dele, dessa subida cristã, e lembrei de Jesus, quando ressuscita Lázaro, que até uma vez eu ouvi de uma amiga minha e falou assim: por que Jesus não tirou a pedra? Quem pode mais, pode o menos. Realmente, né? Então, por que Jesus mandou que tirassem a pedra? Por que Jesus não entrou no sepulcro para trazer Lázaro nos braços? Ele chamou Lázaro, ele chamou, como ele nos chama. E Lázaro, com certeza, se esforçou muito para levantar
do sepulcro e caminhar atado, mãos e pés e rosto, até chegar à porta do sepulcro. Porque Jesus nos chama, mas nós é que temos que ir. Jesus não foi lá e apanhou Lázaro no colo e trouxe para fora, não. Jesus não tirou a pedra, poderia ter tirado, com um olhar. Mas ele mandou, olha os nossos ajudadores aí, que tiram as pedras para que nós possamos ver a luz. Nós temos muitos ajudadores, encarnados e desencarnados, que nem imaginamos. E que às vezes usam uma vestimenta, vamos dizer assim, de pessoas contrárias a nós, que são o que Emmanuel chama de professores diferentes, aqueles que nos fazem despertar para os nossos erros, né? Então, Jesus chamou, emocionado, chorou, está lá no Evangelho, e Jesus chorou, e as pessoas falaram, vede como ele o amava, mas ele não foi lá buscar, porque depende da pessoa querer ir a Jesus. Jesus chama, mas queremos ir? Também há outro texto de Emmanuel, consegues ir? Nós só conseguiremos ir se nós quisermos ir. Se nós ficarmos esperando que alguém vá nos buscar para nos entregar a Jesus, nós não vamos sair dos nossos sepulcros, não. Então, essa imagem de Lázaro saindo atado, né, do sepulcro é muito forte, mas traz muitas lições. E encaixando perfeitamente com esse conto, né, do irmão X na subida cristã. Nós temos que subir, nós não podemos descer, nós temos que subir. Então Jesus nos chama. Estamos ouvindo? Estamos querendo ir? Estamos querendo fazer a subida cristã? Que título bem dado, né? Na subida cristã. Queremos participar dessa subida cristã, que será com Jesus? Será com Jesus? Né? Então, é importante que a gente não se acomode nos nossos conceitos pequenos, nos nossos conceitos das pedrinhas. Está muito difícil, as pedrinhas estão me machucando os pés. Vamos adaptar essa subida, né, à nossa situação. Não, vamos atualizar esse Monte Hermon, né? Vamos transformar o Monte Hermon para a gente poder subir. Não, o Monte Hermon está lá com não sei quantos 1000 metros de altura, lindo, né, na sua culminância, esperando no caminho cheio de pedrinhas que nós passamos a subir. Então, meus irmãos, essa presença de Kardec durante anos, sofrendo para trazer para nós a recordação das palavras do Cristo, é motivo de veneração, é motivo de eterna gratidão a Kardec, o pontífice da luz, o apóstolo da fé. Que nós possamos nos lembrar sempre dele com uma imensa gratidão, humildemente. Fomos causadores de grande sofrimento de Kardec. Mas, como a espiritualidade não nos abandona, nós temos também um conto de Hilário Silva, todos vocês devem conhecer, né? Que mostra uma manhã de abril, Kardec muito entristecido, muito atacado, muito ofendido, que estava assim quase desistindo da missão. E aí alguém bate a porta e entrega um pacote à esposa dele. Quando ele abre, é o Livro dos Espíritos, encadernado, com uma dedicatória, escrito assim:
este livro salvou minha vida. E assinado, não me lembro a assinatura. E aí, embaixo dessa frase, com outra letra, escrito assim, salvou a minha também. Esse homem que escreve salvou a minha também, era um encadernador que estava a ponto de se suicidar no rio Sena. E quando ele colocou a mão na mureta, algo caiu aos pés dele, já à noite. Ele abaixa para ler e encontra isso escrito: este livro salvou a minha vida. Aí ele ficou curioso, foi para casa, em vez de se jogar no Sena, e leu o livro. Ficou tão feliz com aquele livro, tão emocionado, tão refeito, que ele encadernou o livro, que o livro estava já gasto, né, ali na mureta, né, do Sena. Ele encadernou, colocou uma lombada dourada e escreveu: salvou a minha também, embrulhou e entregou na casa de Allan Kardec. Eu esqueci o título, Há um século, o nome do conto, de Hilário Silva. Quando Kardec recebeu aquelas duas anotações, né, e recebeu de presente, ele se refez, né? E aí abriu a janela, deixou cair uma lágrima e recomeçou. É isso que nós temos que sentir. A obra de Kardec não tem como ser medida por nós. Tem que ser agradecida. Tem que ser reconhecida. Tem que ser humildemente aceitando que Kardec é o apóstolo da fé escolhido pelo Cristo, que não tem como mudar, não tem como recriminar, não tem como ver erro em Kardec. Não tem. Ele foi retirado das maiores alturas para cumprir a missão que Jesus deu a ele. Ele foi escolhido pelo Cristo e cumpriu perfeitamente sua missão. Graças a Deus, nós somos espíritas, nós temos esse privilégio de saber tudo isso. Então, mais do que nunca, nós espíritas temos que ter essa gratidão eterna por muitas e muitas e muitas encarnações a Kardec e, obviamente, a Jesus, que é o nosso Salvador. E para terminar, que já até está na hora, eu quero lembrar de outro apóstolo de Jesus, um grande apóstolo do Cristo, cujo aniversário nós comemoraremos amanhã, né? Dia 2, sim, que é o Chico Xavier, intermediário desse plano espiritual elevado, e nós, como também salvou vidas junto com Emmanuel. Existe, né, uma combinação perfeita em favor, né, da nossa salvação, coordenados por Jesus, pela misericórdia de Jesus, entre Kardec, Emmanuel e Chico Xavier. Esse trio nos salva a vida. Esse trio nos esclarece. É um trio de luz, de misericórdia, que nós não podemos esquecer e nem querer mudar e nem ver defeitos em nenhum deles. Em nenhum deles. Nem Emmanuel, nem Kardec, nem Chico Xavier, que veio naquela condição tão humilde, brincalhão, risonho, que as pessoas riam do que ele falava, mas uma alma iluminadíssima, que sem ele, quantas pessoas deixariam
de ser consoladas, porque Emmanuel precisou de um médium como ele, como Chico Xavier, para enviar as mensagens todas, esses livros todos, os romances de Emmanuel, como nos ensinam, temos que ler periodicamente esses romances, né, para um livro como A Caminho da Luz, que não pode deixar de ser lido e estudado. Emmanuel, através de Chico Xavier. Que médium, que combinação misericordiosa Jesus fez, né? De Emmanuel com Chico Xavier, né? E sob a égide de Allan Kardec e do próprio Cristo. Então, para terminar, eu só quero ler assim, rapidamente, porque eu sei que já passou da hora, alguns trechos do prefácio do livro Evangelho de Chico Xavier, de Bacelli, que foi um seguidor, um seguidor de Chico Xavier, escreveu muita coisa sobre Chico Xavier, e o prefácio desse livro é uma entrevista que Luiz Antônio Ferraz faz a Bacelli sobre Chico. Então, ele pergunta a Bacelli o que o motivou a escrever o livro O Evangelho de Chico Xavier. Ele fala assim: a própria vivência cristã de Chico Xavier, sem dúvida um dos maiores apóstolos do Senhor em todos os tempos da humanidade. Depois uma outra pergunta: como é a relação de Chico e o Evangelho? De profunda reverência. Porque há cristãos, há espíritos que aceitam umas coisas, mas não aceitam outras do Evangelho. De profunda reverência. Nunca ouvimos ninguém falar de Jesus como Chico Xavier fala. E a última que eu vou ler. Nestes longos anos de labor, Chico ainda estava encarnado, foi no ano 2000, ele morreu em 2002, perdão. Nestes longos anos de labor, qual o maior ensino que Chico Xavier tem nos deixado? O da fidelidade ao Evangelho. Ele nunca se arrefeceu diante das críticas dos que o consideram um médium religioso. Ele sempre nos ensinou que o Espiritismo, sem Jesus, não cumprirá com as suas finalidades no progresso moral das criaturas. Para ele, é o Evangelho que nos melhora por dentro. Chico, sem dúvida, destacou-se pela sua condição de médium. Todavia, o que o fez respeitado por todos, espíritas e não espíritas, é a sua bondade, mostrando ao mundo que, tanto quanto o cristianismo do passado, o espiritismo também é capaz de fornecer hoje apóstolos do Evangelho à humanidade. Então, meus irmãos, que a gente possa ter um pouco mais de humildade, ter reconhecimento de tudo que nos chega, desses presentes que nos chegam, merecido e imerecidamente do alto, para alavancar a nossa subida cristã. Vamos tirando as pedrinhas das sandálias e vamos realmente subindo com Jesus. Só para indicar aqui, quem também às vezes duvida um pouco da mediunidade de Chico Xavier, porque existe, né? Só para confirmar a coerência que existe entre Chico e Kardec, leiam esse livro, Viagem Espírita, em 1862, e outras viagens de Kardec. Não tem nada psicografado por Chico Xavier. São discursos que Kardec fez em algumas semanas, alguns poucos meses de férias da Sociedade Espírita de Paris, num tour geral pela França e pela Bélgica. Começou em Paris, deu a volta assim, sul, sudeste e norte, e voltou a Paris, né? Então, leiam
Viagem Espírita de 1862. Vocês vão se surpreender, né, com a grandeza de Kardec. Então, que Jesus nos abençoe, que esses apóstolos de Jesus recebam a nossa meditação, nossa reflexão pauperna, eu sei, mas é o que nosso coração conseguiu fazer essa noite, né? Então, boa noite, que todos tenham uma noite de paz, de oração, né, de reflexão em todos aqueles que trabalham ainda incessantemente pela nossa felicidade. Boa noite.